Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Everton mais uma vez. Eu quero criar para vocês aqui hoje um vídeo. Nós decidimos gravar aqui no nosso estúdio, no nosso escritório. E uma das coisas que tem martelado o meu coração, nós tivemos uma reunião aqui ontem, o Lucas está aqui, o Silas está aqui também. E nós tivemos uma reunião a respeito de projetos, a respeito de desenvolver algumas coisas. E eu percebo que existe um bloqueio gigantesco no nosso meio. Nós precisamos entender o seguinte, o que é um bloqueio emocional? Um bloqueio emocional é tudo aquilo que te trava. É tudo aquilo que de alguma forma impede você de alcançar alguma coisa, impede você de avançar em alguma área. Então todos nós temos bloqueios, todos nós. Só que alguns aprenderam a lidar com esses bloqueios, outros estão aprendendo, outros nem sabem o que é bloqueio emocional. Talvez você está aí hoje e você nunca ouviu falar em bloqueio emocional. E por que eu decidi fazer isso? Porque de todos os bloqueios que todo ser humano tem, escassez, eu acredito que o mais perigoso e o mais importante para nós resolvermos se chama bloqueio de autoimagem. O que é um bloqueio de autoimagem? O bloqueio de autoimagem está relacionado com a nossa identidade. E é interessante, hoje eu quero falar um pouquinho sobre identidade. O que é identidade? Identidade são características que nos definem. Então todos nós temos uma identidade. Vamos pegar um exemplo de identidade institucional. O que é uma identidade institucional? É aquilo que você já nasce e você já recebe. Recentemente, né, eu fui pai e eu tenho 2 filhos, o Levi e o Gabriel, que são gêmeos. E há 2 anos atrás, há quase 2 anos atrás que eles nasceram, eu lembro que assim que eles nasceram, no outro dia, eu fui até o mesmo hospital ali, tinha um cartório, e ali a mulher falou, qual que vai ser o nome dele? E aí eu dei o nome, Levi gerou de Oliveira, Gabriel gerou de Oliveira, e ali foi gerado uma identidade, ali foi gerado um número. Então o meu filho, ele tá ali e ele nasceu e ele tem uma carteira de identidade com o nome, com a idade, com algumas características, brasileiro, e é tudo isso. Então o que é uma identidade constitucional? É uma identidade que foi gerada logo no seu nascimento. Então todos nós aqui somos um RG e todos nós aqui provavelmente temos um CPF. O que é isso? O que foi isso? Isso aí é a identidade governamental, é aquilo que o governo definiu. Então, para o governo, nós não passamos de números. O governo não me conhece, a maioria das pessoas não me conhece. Então, eles conhecem o quê? O governo precisa saber quem eu sou, ele vai procurar minha identidade. Então, a identidade que eles têm é o meu CPF, e lá no meu CPF tem a minha nacionalidade, lá no meu CPF tem tudo aquilo que define a mim. Então, identidade é um conjunto de características que definem a pessoa, entendeu? Então é interessante por quê? Porque nós precisamos trabalhar a nossa identidade. Todos nós aqui temos a nossa identidade, todos nós aqui temos uma forma pela qual nós enxergamos a vida. E dependendo da identidade que você assume, isso vai definir o que você vai chegar, aonde você vai chegar, o que você vai ter, isso vai definir aquilo que você vai viver. Então é interessante isso, é por isso que nós estamos vivendo nessa geração que nós temos tantos grupos batendo de frente com o quê? Qual que é uma das maiores brigas que nós vemos na internet? Identidade. Identidade de gênero. Ah, eu nasci homem, mas eu me considero uma mulher. Eu nasci uma mulher, mas eu me considero um homem. Ah, e isso tudo tem a ver com o quê? Bloqueio de autoimagem. Então, por eu não ter uma imagem clarificada ao meu respeito, eu vou sempre assumir alguma identidade. Então, existem pessoas que elas vivem assumindo identidades, aquilo que ela concorda, aquilo que ela acha legal. E por que é tão importante nós batermos e entendermos essa questão de identidade? Porque se você não clarificar a sua identidade, dificilmente você vai chegar onde você realmente precisa chegar. Não é difícil, por exemplo, eu vou falar de uma identidade que muita gente assume aqui e nem percebe. Quando você vê, por exemplo, uma pessoa que ela fez uma faculdade de medicina. Quem faz faculdade de medicina se forma em quê?
E aí, pessoal, se forma em quê? Médico. É médico. A pessoa que ela faz uma faculdade de medicina, ela está se formando para ser um doutor, está se tornando para ser um médico. A pessoa que faz uma faculdade de advocacia, que seja, de direito, ela está se formando o quê? Um advogado, um juiz, um promotor, seja o que for que ela assuma ali. E é interessante porque não é difícil você ver pessoas que quando ela faz uma faculdade de médico e ela se forma, você pergunta para ela assim, ó, quem você é? A pessoa responde praticamente, normalmente quase instantâneo. Eu sou médico. Eu sou advogado. Eu sou qualquer profissão. Fala uma profissão aí, Lucas. Engenheiro. Engenheiro. Eu sou engenheiro. E é interessante nós precisarmos entender uma coisa. A pessoa que se forma em medicina, a pessoa que se forma em engenharia, seja o que for, ela não é engenheira, ela não é médica, ela não é doutor. Ela está doutor. Ela está engenheiro. Ela está naquilo ali. Ela não é aquilo. Existe uma diferença entre estar e ser. Por quê? E isso é uma questão de identidade. É identidade. É isso que eu quero trabalhar com vocês aqui hoje. O que é estar? Estar é quando eu estou em um lugar, eu estou exercendo uma função, eu estou exercendo um ofício, alguma coisa, ok? Mas o fato de eu estar exercendo algo, o fato de eu estar exercendo a profissão de engenheiro, de médico, seja o que for, não me define isso, porque eu não sou médico, eu não sou engenheiro, eu estou. Uma das coisas que nós vemos muito, e nós somos cristãos, e uma das coisas que nós vemos muito, e que eu vejo muitos amigos que caminham nesse caminho comigo, que eles tropeçam muito nisso. Quando você pergunta, por exemplo, para uma pessoa que está à frente de uma igreja, e ele tem um cargo, ele tem uma denominação, ele tem um nome que ele é chamado, que é, normalmente, pastor, evangelista. E aí você pergunta para ele, quem você é? Eu sou pastor fulano de tal. Eu sou pastor fulano de tal. E a questão é, você não é pastor, você está pastor. Eu não sou pastor, eu estou pastor. Eu não sou evangelista, eu estou evangelista. E é interessante, trazendo até uma base nisso, porque tem muita gente que fala assim, não, esse é meu propósito, esse é meu chamado, eu fui chamado para ser pastor. E a questão é, como que eu posso explicar isso? Se nós formos pegar para o lado da Bíblia, lá em Gênesis, quando Deus ele cria o homem, quando ele cria Adão e Eva, Deus ele não criou Adão e Eva para evangelizar. Deus não criou Adão e Eva para pregar, para abrir uma igreja, para fazer com que pessoas cresçam dentro da igreja, não. Por quê? Porque o propósito de Deus é que eles crescessem e se multiplicassem, não precisava de igreja. A igreja só se tornou importante, a igreja só se tornou o evangelismo, pregar a palavra, evangelizar, só se tornou importante depois da queda do homem. Antes da queda do homem não precisava. Então, se nós pegarmos a questão de origem, o que define quem eu sou? É a minha origem. E tem muita gente que faz assim, meu chamado, eu sou pastor, eu fui chamado para quê? Para pregar a palavra, para evangelizar. Ok, legal, só que isso não foi o seu propósito. Isso nunca foi seu propósito. E isso nunca vai ser o seu propósito. Isso é uma missão. E daí existe uma grande diferença entre propósito e missão. O que é um propósito? Eu gosto muito de usar um exemplo falando sobre a questão de uma guerra. Imagina uma guerra. Tá tendo uma guerra aqui em Campinas. Eu sou aqui de Campinas. Tá tendo aqui uma guerra aqui em Campinas. E qual que é o propósito de nós, moradores de Campinas? Defender a nossa cidade, defender a nossa família, defender o lugar onde nós habitamos. Então tá vindo um exército de outra cidade para invadir a cidade de Campinas. Tá, nós estamos unidos para um propósito. Qual que é o propósito? Fala comigo assim, ó. Defender a nossa cidade. Esse é o propósito, certo? Aí eu chego diante do general. Chega o Silas, chega o Lucas diante de um general. E aí o general olha para eles e fala assim, Silas, Lucas, é o seguinte, pega essa arma, vai lá na entrada de Campinas ali pela Santos Dumont, e defende aquela região ali, porque se você não defender aquela região, eles vão invadir. E aí o Lucas e o Silas vai lá e faz o quê? Pega a arma,
vai lá na Santos Dumont e eles defendem. O exército tá vindo, tudo eles começam a defender. É guerra e eles conseguem render eles ali, eles não conseguem entrar. Então o que acontece? Acabou aquela missão, acabou aquele momento ali, eles voltam pro quartel-general. Chegando no quartel-general, o soldado, o general olha para ele e fala assim, ó, agora pega essas marmitas, pega esses mantimentos, pega aquele carro e leva lá na cidade, lá na entrada da cidade pela Dom Pedro. Lá existe algum exército, o pessoal tá lá e tá com fome, eu preciso que vocês levem essas marmitas, ok? E aí vocês deixam o capacete, deixam arma, deixam tudo, e aí vocês vão lá e pegam as marmitas e entregam para aquelas pessoas. E aqueles homens comem, saciam-se e eles ajudam, permanecem ali guardando aquele perímetro. E aí vocês voltam para o quartel-general, ok? A questão é, a primeira vez que você foi fazer uma missão, você foi com uma arma na mão. E você estava fazendo o quê? Qual que era o propósito? Defender a cidade, ok? Depois vocês voltaram e vocês deixaram as armas e vocês foram lá entregar marmitas. Qual que era o propósito? Alimentar. Para quê? Para continuar defendendo a cidade. Para continuar defendendo a cidade. Então entenda uma coisa. A primeira vez eu fui com a arma para defender a cidade. O propósito sempre foi defender a cidade. Depois eu peguei marmitas, eu não guerreei. Mas eu levei marmitas para que outros comessem, para que continuassem o propósito. Qual que era o propósito? Defender a cidade. O que é uma missão? Uma missão são diversas coisas que eu faço na minha vida, no meu dia a dia, nas coisas que estão ao meu redor, para contribuir para o propósito. Então o propósito da guerra foi qual? Defender a cidade. Esse é propósito. O propósito, guarda uma coisa aqui com vocês. Propósito não muda. Missão sim. Propósito não. Propósito não muda. A missão muda. Eu posso estar com a arma na mão defendendo a cidade. Assim como eu posso entregar marmitas e estar defendendo a cidade. Assim como eu posso estar construindo uma casa, defendendo a cidade. Para que outros possam defender a cidade. Então a gente precisa entender. Propósito nunca muda. Fala comigo assim, ó. Propósito é eterno. Missão não. A questão é, eu sou um médico formado em medicina, tá? Eu tenho um propósito. Qual que é o meu propósito? Salvar vidas. Legal? Esse é o meu propósito? Sim. Salvar vidas? Isso é sua missão. Isso não é seu propósito. A missão dele é salvar vidas. Mas qual que é o meu propósito? A grande pergunta que não quer calar. Qual é o seu propósito? Percebe como que identidade é importante? Por quê? Porque quando se fala de propósito, nós não sabemos qual é o propósito. A maioria das pessoas não tem noção nenhuma do que é propósito. E sabe o que é mais interessante ainda? A maioria das pessoas passam a vida inteira sem nem pensar em propósito. Porque propósito é uma coisa que está relacionada. As pessoas confundem propósito com missão o tempo inteiro. Então as pessoas falam, nossa, o propósito daquele dali é salvar. O propósito daquele ali é defender. O propósito... Não, irmão. O propósito não muda. O propósito não muda. O propósito é um só. Um dia chegaram em Jesus, vamos pegar a parte da Bíblia. Um dia chegaram em Jesus e falaram para ele assim, depois que Jesus multiplicou o pão, entregou para várias pessoas, e aí Jesus ele chega do outro lado da cidade, pregando a mensagem, e aí chega aquelas pessoas pela qual ele evangelizou. E aí ele vai até um lugar onde ele está pregando, e chegam nele e falam, Jesus, o Senhor sumiu no meio da noite, a gente procurou você. E aí, o que aconteceu? E Jesus olha e fala assim, ó, João capítulo 6. Em verdade vos digo que vocês não vieram aqui por causa de mim, mas vocês vieram aqui porque eu multipliquei o pão e vocês comeram. E aí Jesus fala, trabalhai, presta atenção nisso, trabalhai, não por aquilo que perece, mas trabalhem por aquilo que é eterno. E aí a multidão olha para Jesus e falou, tá, Jesus, entendemos. Então, o que é? Quais são as obras que nós devemos cuidar? Quais são as coisas que nós precisamos fazer? E aí Jesus fala assim, ó, a obra. Fala comigo, a obra. A obra. A multidão está perguntando o quê? As, plural. As obras do Senhor são quais? Jesus olha e bate nela e fala, a obra é uma só. A obra é uma só.
que o Filho do Homem seja glorificado na terra. A obra do Senhor é glorificar Jesus. Ok? Uma base que eu estou trazendo isso para nós que somos cristãos aqui, mas nós precisamos entender uma coisa. O que Jesus estava fazendo ali? Ele estava falando o seguinte: não existe vários propósitos, existe um propósito só. Então, quando Deus chamou pessoas, quando Deus criou pessoas, o Criador criou as pessoas, ele criou para um propósito. Ele não criou para vários. A questão é que hoje, quando você fala de propósito, as pessoas falam, tenho vários propósitos. Tem um propósito aqui, tem um propósito ali. E nós precisamos entender, só existe um propósito. Agora qual é o meu propósito? Vamos definir uma clareza sobre propósito. A primeira identidade, guarda uma coisa comigo. A primeira identidade e a identidade mais importante que você precisa ter e definir se chama projeto. O que é essa identidade? O que é projeto? Projeto é aquilo que você foi criado para fazer. Foi aquilo que você foi criado para viver. E é aquilo que você é de fato. Ok? Qual é o meu projeto? Gênesis, está na Bíblia. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Deus olha e ele está numa reunião, ali, os três, Pai, Filho e Espírito Santo. E ele olha e fala assim, ó, façamos nós, o homem, segundo a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Ok? Domine, pois, o homem sobre todas as coisas. Sobre os animais, sobre as aves do céu, sobre tudo aquilo que se rasteja na terra. Domine. Fala comigo. Governe. Governe. Então entenda uma coisa. Qual é o meu projeto? Quando eu fui gerado para uma coisa só. Qual é o meu projeto? Dominar sobre todas as coisas. Eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, quem eu sou? Deus. Quem você é? Eu sou imagem e semelhança. Ok? Imagem e semelhança. Agora, qual que é o meu propósito? Governar. Governar sobre todas as coisas. Não pessoas. Coisas. Deus não chamou ninguém para governar sobre o outro. É por isso que toda liderança baseado em manipulação de pessoas não é uma liderança aprovada por Deus, porque Deus não chamou ninguém para governar sobre ninguém. Deus chamou homens para contribuírem com pessoas e governar sobre coisas. Eu fui chamado para governar. Só que eu preciso entender quem eu sou. Quem você é? Eu sou imagem e semelhança de Deus. Ok? Por que é tão importante nós entendermos essa questão de projeto? Porque a partir daqui nós começamos a desbloquear aquilo que está nos bloqueando. Como que eu quebro a minha imagem? Como que eu quebro uma autoimagem negativa, uma autoimagem destruidora que tem me impedido de avançar? A partir da origem. Quando você identifica quem você é, aí você consegue combater aquilo que você está se enxergando. Como assim? Eu sou imagem e semelhança de Deus. Ok? Eu fui chamado para governar sobre coisas. Beleza? A primeira, fala comigo assim, ó, a primeira identidade. E a mais importante, é o projeto. É o projeto. É aquilo que Deus te criou para ser, é aquilo que Deus me criou para ser, aquilo que Deus te criou para fazer e aquilo que Deus me criou para fazer. Então Deus me criou a imagem e semelhança de Deus, ok? É muito poderoso isso, porque eu pergunto uma coisa para você. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, isso significa que eu sou comparado ao Criador. E quando nós começamos a analisar quem é o Criador, nós começamos a enxergar algumas características no Criador. E as características do Criador é poderosa demais. Tem muita gente, por exemplo, que ele tem um bloqueio de capacidade. O que é um bloqueio de capacidade? Ela acha que ela é incapaz de fazer algo. Ela acha que ela é incapaz de exercer algo. Eu não tenho capacidade. Ah, eu não consigo. Ah, é difícil demais. E ok. Por que a pessoa acha que ela é incapaz? Porque ela tem um bloqueio de autoimagem. Que esse bloqueio de autoimagem gera um outro bloqueio, que chama bloqueio de
capacidade. Tem pessoas que não conseguem ter dinheiro, não conseguem ter recursos, porque elas acham que elas não podem ter recursos. Por quê? Porque ela tem um bloqueio de autoimagem. E por ela ter um bloqueio de autoimagem, esse bloqueio de autoimagem gera um outro bloqueio secundário, que se chama qual? Bloqueio de escassez. Tem pessoas que elas se sentem inferiores aos outros. Elas não conseguem romper, elas têm dificuldade emocional, elas têm dificuldade em várias áreas da vida dela. E por que isso? Porque elas têm um bloqueio de autoimagem. E esse bloqueio de autoimagem, que é o bloqueio principal, ele desencadeia vários outros bloqueios. Bloqueio de capacidade, bloqueio de escassez, bloqueio de autoimagem, bloqueio de inferioridade, complexos, síndromes. Aonde que está relacionado todos os problemas da humanidade, irmão? Se a gente for pegar uma base, está relacionado com o quê? Fala comigo, bloqueio de autoimagem. Bloqueio de autoimagem. Então por que é tão importante nós entendermos sobre a identidade? Porque quando eu assumo a minha verdadeira identidade, todos os outros bloqueios começam a se consertar. As coisas começam a entrar no eixo. Vocês conseguem entender aonde a gente quer chegar? Agora a questão é o seguinte, tá? Existe uma questão que eu preciso entender. Antes de eu saber para onde eu vou, o que nós identificamos aqui agora? A minha origem. Fala comigo, origem. Origem. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Ok? Agora a questão é, aonde eu estou? Uma coisa é você saber quem você é no papel, na origem. Deus te criou assim. Agora aonde eu estou? Eu preciso me identificar. Qual é a identidade que eu assumi? Eu já dei um exemplo aqui. Tem muita gente que a identidade que ele assumiu é de médico. É de doutor. E aí é meio complicado, por quê? Porque vai chegar uma hora que ele não vai ser mais doutor. Talvez ele vai se aposentar, talvez ele não vai ter condição de continuar exercendo aquela profissão. E o que vai acontecer com esse médico? Acabou ali. A vida perde o sentido. Porque eu apoiei toda a minha vida em cima de uma missão e não em cima de um propósito. Tem pessoas que elas baseiam a vida delas em cima daquilo que elas estão vivendo hoje. Então é interessante nós entendermos o seguinte, aonde eu estou? Existe uma identidade, uma coisa que nós precisamos entender. Primeira coisa que nós pegamos aqui, projeto. Agora existe uma outra identidade que se chama auto-identidade, ou seja, como eu me vejo. Se eu perguntar para você, Lucas, qual é a sua identidade? Como você se vê hoje? Hoje, de fato, nós falamos sobre o principal, o propósito, certo? Agora, levando para o dia de hoje, como você se vê hoje? Quem é você hoje? Se eu perguntar para você hoje, agora nós estamos batendo em cima de um propósito, mas e se eu perguntasse para você há 5 minutos atrás, 10 minutos atrás, antes de você ouvir falar sobre o propósito principal, quem é você? O que você responderia? Eu diria exatamente aquilo que você falou, né? Pega no microfone aí, por favor, para o pessoal, só para ter uma base. Embora, é porque eu já sabia também. Então, eu diria exatamente isso que você falou, né? Relacionaria quem eu sou com a formação, com o cotidiano. Sei lá, meu nome é Lucas, tenho tantos anos, sou pai de tal pessoa, sou casado com tal pessoa. Me abordaria segundo a minha vivência ali ao meu redor. Legal. E você, Silas? É a mesma coisa, né? Vou dizer que meu nome é Silas, ia me apresentar como um currículo mesmo. Meu nome é Silas, sou casado com Maíra, tenho uma filha chamada Rebeca, trabalho no secular, entendo de máquinas pesadas, ou seja, eu ia dar a minha formação naquilo que eu conheço, não de imagem e semelhança de Deus. Legal, e isso, por que eu estou perguntando isso? Porque talvez você que está aí na internet, que está nos assistindo agora, você talvez se enxerga da mesma forma. Se eu perguntar para você, quem é você? Talvez você vai falar assim, eu sou médico, você vai dar vários outros argumentos aí para dizer quem você é. E por quê? O que tem a ver com isso? Fala comigo assim, autoidentidade. Autoidentidade. O que é autoidentidade? É aquilo
pela qual você se enxerga. Então existe uma identidade que Deus te enxerga. Só que existe uma identidade que nós assumimos, que é a forma que eu me enxergo. Então, a forma que você se enxerga vai definir 90% dos seus resultados. Simples assim. 90% dos seus resultados, tudo que você já chegou até aqui, tudo que você já conquistou, está relacionado com a forma que você se vê. Então, se você, mesmo sendo imagem e semelhança de Deus, olha o que a palavra de Deus fala. Olha o que a palavra de Deus fala. Todo o tempo que o herdeiro é menino, nada o diferencia do escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. O que essa palavra quer dizer? Ainda que um herdeiro seja dono de todo um reinado, seja dono de toda uma herança, enquanto ele é menino, ele não pode assumir. Em outras palavras, eu sou imagem e semelhança de Deus, mas se eu me enxergo inferior a isso, é isso que eu vou ser. Assim como imaginou, 1 João capítulo 1, se eu não me engano, diz: desejo que te vá bem em todas as coisas, assim como bem vai a sua alma. Se a sua alma vai bem, o que é a alma? Tá aqui. Tem muita gente que confunde alma com espírito. Entenda, alma não é espírito. Eu sou espírito, alma e corpo. Corpo, físico, carne. Espírito, aquilo que habita, o que me conecta com o Criador. O que é alma? Intelecto, mente. Desejo que você vá bem em todas as coisas, assim como bem vai a sua alma. Você vê que a Bíblia não está tratando de espírito, está tratando de alma. Ou seja, desejo que você vá bem em todas as coisas. E como que eu sei que você vai bem em todas as coisas? Se a tua alma, se a sua cabeça está bem, todo o resto vai bem. Então entenda uma coisa, a maneira que eu me enxergo define os meus resultados. Se você tem um bloqueio de autoimagem na questão do que você se enxerga, como você se enxerga, você vai ter resultados inferiores talvez àquilo que você queria. E isso é uma realidade ou não? Quantos aqui eu me identifico assim? Todos nós talvez nos identificamos assim. Quantas coisas você fala, puxa, eu queria ter mais e eu não consigo. Por quê? Porque está muito relacionado à forma que você se vê. Então, se o meu autoconhecimento, a minha autoimagem, ela está deturpada, eu começo a ter problemas. Agora a questão é, como que a minha imagem, como que eu identifico se a minha imagem está deturpada ou não? Simples. Baseia ela, compara ela com a imagem do Criador. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, quem Deus é? Por exemplo, você tem problemas criativos. Poxa, eu tenho dificuldade de aprender, bloqueio de aprendizagem. Você acha que Deus tem dificuldade de aprender? Não. O que Deus é? Deus é soberano, Deus é tudo. Uma das coisas é, Deus é criativo. Puxa, eu tenho dificuldade de desenrolar no digital. Eu tenho dificuldade de criar vídeo. Eu tenho dificuldade de fazer. Puxa, eu não tenho coragem de sentar numa mesa e fazer uma live. Por quê? Porque você tem uma autoimagem. Perfeccionista. Todo perfeccionista é uma pessoa que está com a autoimagem definida. E ela está deturpada. Porque Deus, ele é perfeito. Mas ele não faz questão de ser perfeccionista. Porque se fosse para Deus, se ele fosse perfeito, se ele agisse como perfeccionismo, talvez nenhum de nós estaríamos aqui, porque nós não somos perfeitos. E você vê Deus querendo mudar as pessoas? Na unha? Eu vou destruir tudo. Não, cara. Por quê? Porque Deus, ele reconhece quem você é. E ele sabe que você precisa amadurecer. Então uma das coisas que a gente precisa entender, cara, eu tenho dificuldade, a minha área financeira tá uma porcaria. Tô devendo, não tenho dinheiro, não consigo guardar, não ganho dinheiro, a minha vida não muda financeiramente. Por que minha vida financeira não muda? Porque você tem um bloqueio de escassez, que foi gerado por um bloqueio de autoimagem. Como que eu clarifico isso? O que Deus é? A Bíblia fala que ele é dono do ouro e da prata. A Bíblia fala que no céu nós iremos andar em ruas feitas de ouro. E por que você está deixando aquilo que era para você dominar, que é o dinheiro, você está deixando ser dominado por ele? Porque talvez você colocou o dinheiro em um lugar onde você não deveria ter colocado. E ele está governando a sua autoimagem. É por isso que quando fala de dinheiro, o dinheiro é tão difícil. É tão dolorido para você. E aí entra uma outra questão. Agora, por que isso acontece?
Uma questão que nós precisamos entender é o seguinte. Por que eu tenho um bloqueio de autoimagem? Porque existe uma outra identidade que é muito importante, que é a que menos você deveria se importar. É a que menos nós deveríamos se importar. Só que, na maioria das vezes, é a que mais nos importa. E qual é o nome dessa identidade? Eu costumo chamar de identidade social. O que é uma identidade social? O que as pessoas falam ao meu respeito. O que as pessoas pensam de mim. O que as pessoas falam sobre mim. E é interessante porque nós não deveríamos nos importar muito com o que as pessoas falam de nós. Mas na maioria das vezes é o que mais nos pega. É o que mais nós nos importamos. E qual que é o problema disso? Aonde que está relacionado isso com os bloqueios emocionais que eu tenho? O que as pessoas falaram de você, desde a sua infância até hoje, definiram a identidade que você se vê hoje. Por exemplo, quem são os formadores de identidade social? Normalmente são os P's. Pai, professor, patrão. Você percebe? Padre, pastor. São os P's. A maioria das pessoas são formadas por identidade daquilo que falaram a respeito dela. Então, se você cresceu num ambiente, na ambiência, aonde o seu pai olhava para você e falava assim: ei, dinheiro não dá em árvore não, hein? Ei, você tem que trabalhar pra caramba pra ter dinheiro, porque se você não trabalhar, se você não ralar, você não vai ter dinheiro. E aí você cresce qual a mentalidade? De um trabalhador. Puxa, muito bom você ter uma mentalidade de trabalhador. Só que a questão é, trabalhador normalmente não enriquece. Ah, dinheiro não dá em árvore. Ó, você gastou dinheiro, moleque? Você não pode gastar dinheiro, você tem que guardar, você tem que poupar, você tem que segurar. E, cara, muito bom, você tem que poupar dinheiro, sim ou não? Você tem que guardar dinheiro, sim ou não? A questão é, guarda dinheiro, guarda. E aí, quando você vai ver, tá cheio de dinheiro no banco. Só que eu pergunto pra você, o que é mais importante? Aquilo que o dinheiro pode fazer por você ou ter dinheiro? A maioria das pessoas, ao invés de usar o dinheiro, elas estão poupando o dinheiro. E aí o dinheiro fica guardado e não trabalha. Ela trabalha pelo dinheiro e não o dinheiro trabalha para ela. Então, quando nós começamos a olhar as grandes empresas, como nós já conversamos aqui, a Amazon e todas as grandes empresas, o que nós vemos? Elas não têm dinheiro estocado. Pelo contrário, elas têm muito dinheiro. Mas o que o dinheiro está fazendo? Trabalhando para elas. E aí você aprende o seguinte, você tem que poupar, você tem que guardar, porque dinheiro não dá em árvore. E aí você aprende das pessoas o seguinte, se você não guardar dinheiro, você pode ficar sem o dinheiro, hein? Você pode se ferrar, hein? E claro, eu vou ser um louco que fico gastando dinheiro à toa? Não. Mas se eu não clarificar a minha identidade em relação ao dinheiro, eu vou viver pelo dinheiro e não o dinheiro viver para mim. Ou seja, quem me governa é ele. E não eu que estou governando ele. E aí nós chegamos num ponto onde nós precisamos entender, mas como que isso foi gerado? Como que eu aprendi isso? Cara, aí começa a infância. 90% de todos os bloqueios emocionais gerados em um homem, uma mulher, seja o que for, foram gerados do 0 até os 14 anos de idade. Então tudo que as experiências que você teve do 0 até os 14 anos definiram quem você é hoje. Em relação a muitas coisas. Muitas coisas. Eu não falo tudo por quê? Porque graças ao bom Deus, nós temos a capacidade de clarificar a nossa identidade e de reprogramar a nossa mente, se nós quisermos. Só que aonde eu entendo que eu preciso mudar? Quando eu entendo qual é a minha identidade. O que eu penso, o que eu vivo, o que me formou, o que me gerou. O que me trouxe até aqui. Quais foram os pensamentos que me criaram? Aí você olha o seu pai e a sua mãe. Aí você olha o seguinte, eu vejo na minha família o seguinte, pessoas de Deus, abençoados por Deus. Mas meu pai hoje está aposentado, glória a Deus. Mas eu vivi uma época onde meu pai fazia a compra do mês e ele tinha aquelas bandejinhas de Danone. E era um Danone, cara, por mês, às vezes 2 Danone no máximo por mês que eu poderia comer. Hoje eu abro a geladeira e eu vejo lá fartura. Churrasco toda semana, pizza toda semana.
Legal, mas eu vim de uma época onde meu pai e minha mãe compravam uma caixa de bombom e a gente brigava para ter o Alpino, porque o Alpino era o que a gente mais gostava. E a gente brigava por quê? Porque o Alpino só tinha um. E a gente sabia que aquele bombom ali era o único que eu iria comer aquele mês. Eu cheguei a passar fome? Nunca cheguei a passar fome. Arroz, feijão, mistura, carne, cara, graças a Deus, pelo menos comigo, nunca faltou. Mas agora, comer chocolate, sucrilhos, que hoje tem em casa lá, sucrilhos, tem as coisas lá, eu não tinha. Então eu aprendi o seguinte, cara, não faltou nada. Mas desde criança eu fui treinado e eu agradeço muito ao meu pai pelo meu caráter, porque o primeiro trabalho que eu tive, eu lembro que meu pai, foi uma conversa, talvez nem ele lembra direito isso, mas ele falou pra mim o seguinte, em outras palavras, ele falou, cara, você quer roupa de marca? Você quer tênis de marca? Que nem eu queria, Quicksilver, Bongo, Billabongo, WG, né, que tinha também, cara, anti-queda, Leves, boné da Leves de R$35 na época, meu Deus, R$35 num boné era caro, irmão, era dinheiro. E aí, você quer essas coisas, o que você fazia? Trabalha, com o seu dinheiro você compra. Então meu pai ele sempre deixou claro, você quer as coisas em casa, você vai ter. Só que você quer luxo, você quer esbanjar, você quer roupa cara, então você trabalha e compra. Então eu aprendi desde criança a trabalhar para ter, a trabalhar para conseguir. Então isso é muito bom, isso formou o meu caráter. Isso foi importante? Claro que foi importante. Só que a questão é, hoje você é homem, talvez você está com seus 33 anos, 30 anos, já está já um homem velho, e você vive minguelando, vive mantendo as coisas ali, não pode faltar, com medo de não ter, com medo de perder, com medo de não conseguir. Por que isso foi gerado? Porque lá na sua infância você viveu isso. Isso, amém, foi muito bom, porque te preservou, te trouxe até aqui, só que você precisa entender uma coisa, ei, você precisa assumir a sua identidade, você precisa assumir quem você é a partir de hoje. Senão você vai continuar, com perdão da palavra, na mesma merda de vida que talvez você está vivendo hoje, e você olha e fala, cara, eu preciso mudar, eu preciso transformar, e não transforma, e não muda. Por quê? Porque talvez você nem sabe quem você é. E por você nem saber quem você é, você fica vivendo a vida empurrando com a barriga. A maioria das pessoas, ocasionais, vive cada dia ali, deixa a vida me levar. Ei, entenda, se você não assumir as rédeas da sua vida, as coisas não vão mudar. Então hoje o que nós estamos falando sobre identidade é o quê? Você precisa entender aonde você está. O que as pessoas falam ao teu respeito? Talvez você cresceu desde criança ouvindo do teu pai e da tua mãe que você não ia ser nada na vida. Talvez você cresceu desde criança ouvindo de um professor na escola que um dia olhou para você e chamou você de burro, falando que você nunca ia conseguir nada na vida. E aí, o problema não é o que as pessoas falam. O problema não é o que as pessoas pensam. O problema é o que você pensa de você. Talvez aquela palavra que foi no momento de ira que um pai e a mãe falou, que talvez eles nem se lembram mais. Talvez você assumiu aquilo, colocou dentro de você e aquilo se tornou dentro de você um bloqueio emocional. E esse bloqueio faz com que você olhe para as pessoas com um complexo de inferioridade. E você acha que você é inferior. Você acha que toda vez que você vai colocar a mão em uma coisa, vai dar errado, porque um dia você fez isso e deu errado. E aí você acha que todas as coisas vão dar errado. E aí você se relaciona com pessoas, com pai, com mãe, com esposa, com filhos, com o seu complexo de inferioridade. E aí você não consegue ser um homem melhor para sua família, porque você não se sente um homem melhor. E aí você não consegue ser um pai melhor para sua família, porque você não acredita que você pode ser um pai melhor. Você não consegue ser um filho melhor porque você não acredita que você vai ser um filho melhor. Por quê? Porque você deixou com que falaram de você, com aquilo que você viveu na sua infância, com os problemas que você passou, moldassem isso dentro de você. E isso que era para ser somente um aprendizado, se tornou uma identidade. E hoje você se enxerga da maneira que as pessoas falaram que você é. Mas eu vim aqui hoje dizer para você, você não é o que as pessoas falam de você. Você não é o que você ouviu o seu pai falando de você.
Você não é inferior, não. Você é a imagem e a semelhança do Criador. É isso que você é. Você é alguém que nasceu para governar. Você é alguém que nasceu para se tornar o cara mais poderoso, mais fantástico dessa terra. Você é a mulher que nasceu para se tornar uma mulher fantástica, uma mulher forte. Você não é essa fraca. Você não é esse fraco. E hoje eu tô aqui para trazer para você, para que você entenda isso. Você é a imagem e a semelhança do Criador. Ok? Agora, se você se identificou com algo que eu tô falando aqui agora, o que eu preciso fazer? Você precisa começar a colocar aquilo que você se identifica. Aonde você vê que você tem problema financeiro, emocional, espiritual, conjugal, seja o que for. Você vai colocar no papel e você vai denominar e definir as características do Criador. Quem o Criador é? E aí isso vai gerar um choque em cima de você. Porque você vai começar a analisar e pensar o seguinte, cara, Deus é dono do ouro e da prata. Por que eu tô tendo problemas financeiros? Se Deus é dono do ouro e da prata e eu sou a imagem e a semelhança dele, isso significa que aquilo que ele é, eu deveria ser também, eu deveria assumir sobre mim. Por que eu não tô conseguindo isso? E aí você começa a definir as coisas, você começa a analisar e falar, eita, por quê? Por quê? E aí os porquês que está sendo gerado na tua alma hoje vão começar a definir a sua identidade. E aí você vai começar a fazer uma coisa que é importante, clarificar a sua identidade. Ok? Nós iremos fazer um exercício aqui de autoimagem. Só que, infelizmente, eu não consigo fazer isso pela internet. Dificilmente eu vou conseguir fazer isso com você agora aí. Mas eu quero deixar aí aberto, você que chegou até aqui, para te chamar. Logo mais a gente estaremos construindo uma imersão e nós iremos trabalhar sobre isso. Eu vou estar fazendo algumas palestras, falando um pouco sobre isso. E é muito importante você participar, para que você participe também dos exercícios. Então, se você identifica, quero deixar uma pergunta para você. Se você identificou algum bloqueio na sua alma, se você identifica alguma coisa que precisa mudar, eu quero te convidar de fato a entrar em contato com a nossa equipe. Entre em contato aí no direct, no Instagram, no YouTube, seja onde você está vendo esse vídeo agora, e nós iremos retornar o contato. E eu quero ter um momento, conversar com você, poder entender o que você está vivendo, entender o que você está passando, e ali te ajudar a definir um projeto, a definir um plano para você mudar essa autoimagem, ok? Então, só para encerrar, eu quero que você entenda o seguinte, todos os bloqueios que nós temos foram gerados por algo, mas eles só permanecem porque ainda nós não clarificamos a nossa identidade. E hoje, o que nós tratamos aqui, o que nós estamos falando aqui, está muito relacionado de fato com aquilo que pode transformar a sua vida. Então, se você se identificou com algo, é momento de você parar aí agora e você fazer uma auto-reflexão. Analisar tudo aquilo que um dia te feriu, tudo aquilo que um dia te pegou, tudo aquilo que um dia te marcou e você começar a ressignificar isso, ok? Se você não sabe, mais uma vez, entre em contato aí, eu vou te ajudar, tá bom? Mas se você já sabe e se isso está fazendo sentido para você e já está mudando a tua vida, fantástico, maravilhoso isso. Eu quero pedir para você, se isso fez sentido para você, segue o canal aí, compartilha isso aí para alguém que pode fazer sentido também. Dá o seu like aí. Contribua com simplesmente um oi, um joia que você pode dar, o seu comentário. Isso vai ajudar demais, ok? Então é isso. Qualquer dia eu paro um pouco mais com calma para ir mais fundo, para tratar melhor isso com você, mas eu acredito que esse tempo todo que nós passamos aqui faz muito sentido. E é isso. Eu agradeço você, que Deus abençoe você, sua casa. Fica com Deus e até mais.